No silêncio da alma, a Umbanda fala. Está no ar, Caminhos de Axé. Olá pessoal, saravá para todos. Nós já fizemos um percurso longo nesta nossa série Raízes da Umbanda. Até aqui, nós já falamos sobre como o terreno, como o ambiente foi sendo preparado para o surgimento oficial da Umbanda. Nós falamos sobre as questões indígenas, sobre os tupis guaranis que se concentravam em toda a costa, em todo o litoral brasileiro. Nós também falamos da escravidão que foi imposta aos negros africanos e dos horrores que foram praticados em relação a estes povos. Depois, nós conversamos sobre as matrizes formadoras da Umbanda, as suas raízes, suas memórias e como elas foram sendo preservadas ao longo do tempo, inclusive os aspectos relacionados à magia, à cura e à integração destas matrizes com a própria natureza. Em seguida, nós também trouxemos para discussão o mito de origem da Umbanda, por meio do médium Zélio Fernandino de Moraes. E para isso, foi preciso trazer à luz aspectos da política e da moral vigentes. Os fatos históricos que evidenciaram a existência de uma política pública de branqueamento da sociedade brasileira, e como isso acabou resvalando na Umbanda também. A princípio, a Umbanda utilizou o kardecismo para se estruturar e formalizar, mas com o advento do primeiro Congresso de Espiritismo de Umbanda, realizado em 1941, ela foi se afastando sistematicamente da ideia de uma origem africana para migrar para um continente mítico, um continente que chamavam de Lemúria ou Atlântida, até chegar na Índia. Toda essa construção ficcional foi feita pelos intelectuais umbandistas e se amparou em escritos esotéricos indo-europeus, que eram considerados o que havia de mais evoluído na época deles, fazendo um contraste com a cultura e as religiosidades indígenas e negras africanas, que eram consideradas por eles como primitivas, selvagens, fetichistas e até degeneradas. Mas de que maneira esse pensamento se estruturou? E como ele afetou concretamente a Umbanda? E hoje, continuamos pensando exatamente como aqueles intelectuais de 1941 que estruturaram a Umbanda? Vamos juntos ver isso? Sejam todos bem-vindos ao podcast Caminhos de Axé. Hoje é o dia do nosso quarto e último episódio da série Raízes da Umbanda. Eu sou Eliane Otramari, sou sacerdotisa de Umbanda, professora universitária e pesquisadora, e estou convidando vocês a me acompanharem neste bate-papo que tem por finalidade o esclarecimento da história na nossa religião. Vamos lá? Muita gente boa escreveu sobre a Umbanda, e é preciso que a gente entenda que os seus escritos revelam o que estes autores viviam à sua época, qual que era a cultura deles, os valores que os envolviam. Vamos começar por Leal de Souza, que foi tido como o primeiro escritor a falar da Umbanda. Ele foi discípulo do Zélio Fernandino de Moraes e esteve à frente no comando de uma das tendas fundadas pelo Zélio. O Zélio também foi um dos idealizadores do primeiro Congresso de Espiritismo de Umbanda de 1941. Mas olha só que coisa interessante. Neste congresso, os tais intelectuais que estavam lá presentes quase nada falavam sobre o Zélio ou sobre ele ter sido o fundador da Umbanda. Segundo o Alexandre Comino, quem mais valorizou e popularizou essa narrativa foi o pai Ronaldo Linares, que inclusive conheceu o Zélio pessoalmente, ali entre os idos de 1970 a 1972. Até essa época, ninguém em São Paulo, principalmente, tinha ouvido falar do Zélio. E essa narrativa só foi reconhecida nacionalmente a partir de 1977.
Então, como a gente pode observar, esse reconhecimento do Zélio como fundador da Umbanda é uma construção que ocorreu de forma bem tardia, pois a anunciação da Umbanda como uma religião oficial, vamos dizer assim, teria ocorrido em 1908 e o reconhecimento só em 1977, ou seja, quase 70 anos depois da chegada do Caboclo das Sete Encruzilhadas. O Zélio trouxe para esta religiosidade, que a princípio ele até chamou de Alabanda, que quer dizer banda de Alá, isso em homenagem a um ancestral que era chamado Orixamalé e que o Zélio manifestava, né? Então ele trouxe muito dos valores e fundamentos do kardecismo e de certa forma também do catolicismo. O afastamento das influências afro-indígenas era tanto que o Caboclo das Sete Encruzilhadas aparecerá para os videntes que estavam na sessão espírita como um sacerdote cristão, um padre, o que nos mostra que somente a valentia do caboclo não era suficiente. Era preciso que ele tivesse as virtudes e a sabedoria cristã. Assim como o indígena, a figura do preto africano, o preto velho, precisou se adequar aos ideais da sociedade brasileira. Não havia espaço para um preto quilombola. Ele precisava apresentar-se com uma maneira subordinada, né? Com uma característica de subordinação, uma aparência de humildade. E isso é simbolizado na figura dos pretos velhos, que, como a gente percebe, eles chegam quase sempre curvados. E isso não é por conta deles serem velhinhos. Um dos participantes mais ativos desse primeiro congresso de espiritismo de Umbanda foi Diamantino Fernandes. Ele afirma, olha só, ele vai afirmar que Caboclo e Preto Velho são apenas imagens, arquétipos que transmitem simplicidade e humildade, e que por detrás disso, dessa aparência, há espíritos muito evoluídos. Será a partir desse primeiro congresso que o Zélio vai ficando um pouco de lado e o espiritismo kardecista também vai cedendo espaço para o ocultismo europeu. Mas será a desvalorização de tudo que tinha origem africana o que mais fica evidente. Afinal, como seres que eram considerados bárbaros, selvagens e atrasados poderiam ter dado origem à Umbanda? Esse mesmo pensamento também se aplicava aos indígenas. É com base nesta rejeição à origem preta, cujas alegações pareciam óbvias para os congressistas, que se estruturou uma base para buscar e afirmar uma origem milenar, no outro lado do mundo, lá na Índia. Jesus, apesar disso, seria mantido como chefe supremo da Umbanda, orientando as entidades altamente evoluídas que se apresentavam sob a forma de caboclos e pretos velhos. O Congresso vai concluir que estas entidades sequer foram negros escravizados ou indígenas e que essa forma de apresentação era apenas simbólica. Também será no primeiro Congresso que a Umbanda será definida como religião, ciência e filosofia, tendo sido acrescido depois, mais para frente, da arte, um bom tempo depois, com a vertente da Umbanda esotérica. A adoção do nome da Umbanda também foi discutida nesse congresso. Lísias Negrão nos conta que a expressão macumba tinha passado a ser vista de forma muito negativa, porque macumba era, de certa maneira, sinônimo de magia negra, superstição de negro, coisa ruim, sendo necessário abandonar esse nome, assim como os rituais que faziam parte dela, o uso de tambores, de atabaques, usar pólvora, bebida, despacho, tudo isso remetia à noção da macumba. Então era preciso afastar isso da Umbanda. Daí quando a gente vai chegando na década de 50, com o fim das perseguições por parte do Estado e da polícia, a Umbanda começa a se organizar melhor e passa a ter um crescimento muito forte. Também vão acontecer mais dois congressos, o segundo em 1961
e o terceiro em 1963. Não podemos deixar de mencionar o sacerdote e escritor Tancredo da Silva Pinto, que ficou conhecido como o Papa Negro da Umbanda. Ele defendia uma origem africana da Umbanda, mas no final das contas, o que prevaleceu foi a origem mitológica indo-europeia, especialmente no entendimento de Oliveira Magno, que bem depois será replicada por Mata e Silva. Essa visão esotérica afirmará que a Umbanda tem origem em continentes mitológicos da Lemúria, da Atlântida, e que chegaram até a Índia e posteriormente, de forma degenerada, entre os africanos. Esse escritor, Oliveira Magno, vai dizer que em épocas remotas os pretos africanos teriam escravizado os brancos. Não há nenhuma comprovação histórica sobre isso. O continuador do Oliveira Magno e maior propagador da Umbanda esotérica foi Mata e Silva, um grande entusiasta dos saberes esotéricos europeus e indianos, ao ponto de trazer para a Umbanda um mito de que em data remota houve uma cisão na humanidade entre duas ordens, a ordem dórica, que representava o princípio espiritual e, de certa maneira, masculino, e a ordem iônica ou jônica, que representava o princípio material, por associação a tudo que é feminino. E que essa divisão, esta cisão, havia trazido inúmeras consequências para todos nós. Um de seus discípulos de maior destaque, sobretudo em São Paulo, foi Rivas Neto. O pai Rivas dirá que a Umbanda foi fundada no plano astral no mesmo dia e ano da fundação da República, em solo brasileiro. A chamada Umbanda esotérica combateu muito fortemente os sincretismos e as tradições africanas, mas também a influência católica e do kardecismo, embora em muitos momentos se socorra de passagens bíblicas para justificar suas afirmações. Aliás, é preciso que a gente registre que, embora o desejo dos intelectuais da Umbanda fosse afastar por completo as influências africanas daquilo que antes era chamado macumba e que depois se moldou, se formalizou como Umbanda, as práticas reais, feitas no chão dos terreiros, as práticas das incorporações, do uso das ervas, em sua grande maioria de origem banto, Congo, Angola, Moçambique, Benguela, tudo isso foi mantido. Eles também implementaram uma hierarquia que ordenaria os espíritos que se manifestavam como caboclos e pretos velhos. Essa hierarquia foi, de certa forma, aproveitada dos povos iorubás, com a sua estrutura dos orixás. Então, olha só que coisa interessante. A hierarquia espiritual se desdobra por meio dos orixás nagôs e iorubás, para que seja possível que caboclos e pretos velhos possam se manifestar realizando prática dos povos banto, tudo pela apropriação dos saberes africanos, embora a estruturação da religião tivesse buscado a todo custo se afastar destes povos. Sobre os orixás, sequer há uma definição de quais deles deveriam atuar na Umbanda. Lá naquele primeiro congresso, se convencionou que deveria ser 7 orixás. Por que 7? Porque 7 era considerado um número cabalístico que existia nas escolas do ocultismo europeu. Mas olha que coisa, não há sequer consenso sobre quais orixás deveriam compor as chamadas 7 linhas da Umbanda. Alguns intelectuais umbandistas até criaram orixás ou nomes de orixás que nunca existiram no panteão africano, como é o caso do Rubens Saraceni e do Mata e Silva, que nós já falamos. Ao longo do século XX, como eu disse, muita gente escreveu sobre a Umbanda, muita gente inovou, criou, inventou fundamentos, e estes escritos foram se desdobrando, dando origem a inúmeras vertentes da Umbanda.
Eu vou enumerar aqui para vocês somente algumas, para vocês terem ideia. A primeira é aquela que é chamada Umbanda Branca e Demanda, né, que foi trazida pelo Zélio. Mas tem aquilo que alguns chamam de Umbanda tradicional ou popular, Umbanda Omolocô do Tata Tancredo, Umbanda Almas em Angola, Umbanda Guaraciana, Umbanda Mirim ou do Caboclo Mirim, Umbanda Esotérica, Umbanda Sagrada e tantas outras que eu ficaria aqui levando bastante tempo para enumerar, né? E mais recentemente, uma que é chamada Umbanda Banto Ameríndia. Falar sobre cada uma delas, gente, ia render um livro. Aliás, caso vocês queiram que a gente aborde algumas características de alguma delas, é só você colocar lá nos comentários. Vai lá e escreve, fala sobre a Umbanda tal. A gente vai fazer um podcast falando delas, tá bom? Fique à vontade para sugerir o que vocês desejam. Como a nossa religião não possui um código, não é uma religião de livro, não tem escrituras sagradas, pelo contrário, a Umbanda se ampara no que nós chamamos de tradição oral. Por conta disso, não há um dogmatismo, uma regra fixa que determine quem é o detentor da verdade absoluta. São olhares, visões que nós temos do mesmo objeto que é a Umbanda, o sagrado que nela se manifesta. Eu penso que uma forma da gente identificar uma boa vertente da Umbanda é nos pautarmos no bom senso e na história. Mas para isso, é preciso desenvolver senso crítico e humanitário. É preciso nós reconhecermos que a influência humana é enorme na idealização de qualquer religião. É preciso estudar, minha gente. Afinal, como diz o ponto cantado, Umbanda tem fundamento. É preciso preparar. Talvez você possa se perguntar, mas e hoje, no século XXI, para onde nós estamos indo com a Umbanda? Bem, pelo que eu tenho observado, as novas gerações de sacerdotes umbandistas estão se ocupando de rever conceitos que já não fazem mais sentido algum, que não se coadunam com os valores morais e éticos que estão vigentes hoje. Isso nos mostra que na Umbanda tem espaço para a gente romper com paradigmas que são racistas, paradigmas misóginos, paradigmas homofóbicos. Há espaço para a gente reconhecer as contribuições dos povos que originalmente nos trouxeram este legado. Aliás, eu penso que isso é urgente. Ainda há muita discussão e disputa de narrativa sobre a origem da Umbanda. Há muito desperdício de energia, de inteligência, na defesa apaixonada de algumas vertentes. Enquanto isso, pessoas mal intencionadas usam da imagem da Umbanda para extorquir e manipular os fiéis, usando o terreiro como palco de circo e as entidades como caricatura barata. É preciso estarmos atentos a isso e não nos deixarmos enganar. Umbanda é coisa séria para gente séria. E se eu posso deixar aqui uma sugestão para você, é essa. Pesquise bem antes de entrar para alguma comunidade de terreiro. Avalie a seriedade do dirigente, do pai, da mãe de santo, do sacerdote, da sacerdotisa. Veja se há diversidade de pessoas naquela casa, se são acolhedores, se tratam o sagrado com seriedade. Não se iludam com falsas promessas de poder, de que você tem um panteão inteiro de entidades, ou de que é só entrar e já sair atendendo as pessoas, assim, da noite para o dia. Não é assim que as coisas funcionam. Não é fazendo um cursinho básico que você se consagra nisto ou naquilo. É preciso tempo, tempo para estudar, tempo para saber, tempo para ouvir as entidades, tempo para vivenciar na prática. Que os orixás, os guias e protetores, que os nossos ancestrais abençoem a todos nós, para que a gente possa fazer uma Umbanda mais inclusiva, mais séria e mais digna.
Caminhos de Axé. Umbanda, sabedoria e fé para o seu dia a dia. Até o próximo encontro. Axé.